Salve, salve galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o segundo exercício sendo resolvido, vai ser o exercício número 6 dessa lista e os seguintes terão também mesmo desenvolvimento. Agora, ao invés da gente trabalhar com equações de primeiro grau, a gente vai trabalhar com equações de segundo grau, muito em função da curva de demanda que a gente vai colocar, quer dizer que vai ser uma reta de demanda. E aí o nosso exercício vai se aproximar mais da realidade, tá? Inclusive de cálculo. Pois bem, a gente tem aqui o custo fixo mensal de 5 contos, a gente tem o custo variável por unidade de R$50, e a gente, ao invés de ter um preço fixo que nem nos exercícios anteriores, a gente vai ter agora uma reta de demanda, onde o preço vai variar conforme a quantidade produzida. Aqui a gente começa com 2.500 menos 100N. Aí as perguntas: qual a quantidade produzida, qual o preço de equilíbrio, qual o seu custo total. Essa última pergunta, ela opera em prejuízo ou lucro? Não precisa responder. O prejuízo ou lucro vai ser dado muito mais pelo erro de arredondamento nosso do que pelo fato de estar mesmo em lucro ou prejuízo. Então, ela não existe, o mercado está em equilíbrio, tá? Então vamos começar a fazer. A gente tem o custo fixo, a gente tem o custo variável, ou seja, o custo total médio vai ser o custo fixo, mais o custo variável multiplicado pela quantidade produzida dividido pela própria quantidade produzida. Aqui está a representação. Enquanto isso, do outro lado, ao invés da gente ter aquele número fixo, 45, 32, 23, agora a gente tem uma função que também depende da quantidade, aonde a gente vai ter 2.500 menos 100 vezes a quantidade produzida. A gente vai fazer agora a mesma forma de cálculo. A gente vai ter que tentar resolver, né, essa equação. E a primeira coisa que a gente faz é pegar esse N aqui que está embaixo, que faz a média, e jogar para o outro lado multiplicando esses dois componentes aqui. Então vai ficar 2.500 menos 100N e esses dois multiplicados por N vai ser igual a 5.000 mais 50N, ou seja, continua aqui o custo fixo e o custo variável, não mudou. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva, multiplicar os 2.500 por N e multiplicar esse 100N também por N, que vai ficar 100N ao quadrado. Ficando assim. 2.500N menos 100N ao quadrado vai ser igual a 5.000 mais 50N, igualzinho aqui que está no numerador da primeira parte da equação. Então agora a gente vai ter um probleminha de equação de segundo grau, porque se eu tacar esse N menos N ao quadrado, quer dizer, para cá, e esse 2.500N para cá, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui bem grande. 100N, como a gente fez esse movimento, a gente inverte o sinal, como aqui está negativo, vem positivo, então fica 100N ao quadrado. Aqui era positivo. Quando a gente joga para esse lado vai ficar negativo, vai ser menos 2.500N, mais 50N, esses 50N aqui, que eu estou colocando juntinho só para a gente poder cortar. E mais 5.000, que é o último componente. Isso tudo vai ser igual a zero, porque eu tirei todos os componentes de um lado da equação e joguei para o outro. Então vai ficar o zero. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, onde 100N ao quadrado menos 2.450N mais 5.000 vai ser igual a zero. Aqui para a economia, e agora a gente vai para a matemática. A gente vai ter que descobrir, dentro de uma equação de segundo grau, um tanto quanto complicada, a raiz de x. Quanto que vale esse N? Tá. Vou até mudar aqui para não ter complicação. Isso daqui, ó, um Nzão aqui, ó. E aí, a gente, para fazer isso, conforme vocês estudaram no colégio, vai ser pela fórmula de Bhaskara, aonde o nosso N aqui vai ser igual ao menos B, eu vou chegar onde? Que raio de B é isso? Mais ou menos, ou seja, o menos B vai ser somado numa das raízes
E na segunda raiz ele vai ser subtraído de outro valor. E que valor é ele? Vai ser esse. Raiz de triângulo. Vulgo beta. Não, beta não. Lambda. Desculpa, gente. Vulgo lambda. Ou dividido, esse negócio aqui, dividido por 2A. A gente tem que o B, numa das soluções desse problema, vai ser menos B mais a raiz desse lambda, desse triângulo. Você soma esses dois componentes, divide por 2A e o negócio funciona. E esse lambda, como que se calcula? Simples. A gente tem outra fórmula, ou seja, você tem que decorar, não é só a primeira fórmula da equação de segundo grau, mas você tem duas fórmulas, duas etapas de cálculo que você tem que fazer. Uma já é o N, né? E a segunda é essa que você precisa para resolver o N. Que o lambda vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Agora, esse B é o mesmo que esse B, esse A é o mesmo que esse A e esse C é a primeira vez que aparece. Todos eles estão aqui em cima. Todos. Eu coloquei nessa ordem e é proposital. O A é aquele que está com um N de maior grau, que aqui é o 100. O B vai ser aquele que está no grau intermediário, que é esse menos 2.450. O natural é que todos fossem positivos. E o C vai ser aquele que não tem N nenhum. Ou seja, são esses três números que a gente vai usar para resolver duas equações aqui enormes. Utilizem a calculadora do celular, calculadora científica, calculadora de computadora que vocês tiverem em mão. Não tentem fazer isso no braço, pelo amor de Deus. Quem souber, bota essa fórmula no Excel para não perder tempo. A ideia é vocês fazerem esse A, B e C certinho. Identificou isso daqui, cara, o resto é matemática. Matemática se vira na aula de matemática, então aqui vocês podem utilizar sim calculadoras. Então vamos lá, a gente vai ter para cálculo de lambda um B ao quadrado, ou seja, a gente vai ter esse aqui, né? Ele ao quadrado, menos 4AC, que vai ser o A, o 100zinho, e o C, 5.000, que vem daqui o C, e aqui está o A, B, C. Esse trambolho todo aqui vai dar 6.002.500, por isso que eu estou falando, não tenta fazer isso daqui no braço, menos 400, que vai ser o 4 vezes 2.500 subtraídos de 2 milhões, vai dar 4.2.500. Temos o lambda. Agora a gente precisa tirar a raiz do lambda para colocar nessa fórmula. Terminamos uma etapa e agora a gente vai para outra aqui, para cálculo desse negócio. A raiz do lambda dos 4.2.500 vai virar 2.624, que aqui eu estou levando em consideração como se fosse 2.000 para simplificar o cálculo. Bem, com 2.000, então a gente já consegue descobrir. Vou mudar aqui de novo, vai ser N1. E aqui embaixo, N2. Que agora a gente vai fazer as duas soluções. A primeira solução, eu falei que era somando, então vai ser somando. Note que a mesma equação que está aqui. Só que eu tirei esse mais ou menos daqui e deixei só o mais. Então, vamos lá fazer. Menos B mais o lambda, o raiz do triângulozinho aí, dividido por 2A, vai ser a nossa solução, uma das soluções. Substituindo o menos B, vai ficar menos 2.400. Dividido por 2 vezes o componente A, que já foi utilizado.
Esse trabuco aqui vai ficar 2.450 mais 2.000, que vai dar 4.450. E esse daqui, 2 vezes 100, vai dar 200. 4.450 dividido por 200 vai dar 22 unidades. Pois bem, esse não é o final, a gente precisa saber a outra solução, que aqui admite duas soluções para o sistema, né? A gente precisa fazer o menos b menos o raiz do triângulozinho, vulgo lambda. Então a gente vai pegar o n ao 2 aqui, vai ser menos b menos raiz de lambda dividido por 2a. Note que é a mesma coisa quase que aqui em cima, só que o sinal aqui está diferente. Isso daqui vai ser igual à mesma coisa desse primeiro componente, ou seja, vai ser menos 2.450, que vai ser positivo de 2.450, menos 2.000, o que antes era mais 2.000, agora ficou menos 2.000. E esse trambolho todo vai ser dividido ainda por 2 vezes 100, que vai ser 200. Ora, 2.450 menos 2.000 vai ficar 450, que dividido por 200 vai ser igual a 2,25. Escolha X1, N1, 22 unidades. Por quê? Porque conforme aumenta a quantidade produzida para esse tipo de modelo, o custo médio cai. Então, se o custo médio cai, isso é vantajoso tanto para a economia, quanto para o bem-estar, quanto para o bolso dos consumidores e dos produtores. Ele vai estar agindo em maior eficiência. Beleza, agora a gente tem a quantidade. Demorou um tantão para a gente chegar nessa quantidade, mas a gente tem a quantidade produzida, que são 22 unidades. Agora a gente precisa saber o preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio vai ser como? A gente substitui na curva de demanda, na reta de demanda, né, a função de demanda, ou a quantidade vendida. Como a curva de demanda já estava dando aqui, ó. Cadê? Demanda P igual a 2.500N. Então a gente vai só substituir o N por 22. P igual a 2.500 menos 100, que multiplica 22. Que vai ser igual a 2.500 que não se modifique, 100 vezes 22 vai ser 2.200. 2.500 menos 2.200, o preço vai ser igual a R$300. Temos o preço. Qual é a última pergunta que falta, que a gente responder? Vai ser o custo total. O custo total vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável. E o custo fixo é 5.000. Aqui o custo variável vai ser 50 vezes a quantidade produzida. Isso daqui vai ser igual a 5.000 mais 1.100, né? 50 vezes 22. E somando esses dois componentes, a gente chega em 6.100, que vai ser o custo total. A última pergunta, como eu falei, que é ele opera em lucro ou prejuízo, não precisa ser respondida. Pois bem, foi longo, foi um pouquinho cansativo, eu sei, mas se vocês escutarem esse vídeo em partes, vocês vão conseguir resolver todas as outras questões abaixo. É isso, galera. Valeu, saudações e até quarta.